Adriano, qual que é o momento certo para mudar de país? Será que tem esse momento? Esse tema é forte. Fala aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um programa aí. Nosso Papo na Gringa. Papo na Gringa, Papo Cast aí. E hoje eu aqui, juntamente com o meu amigo Rafael Jaber, dos Isso aí, estúdios Adriano, aonde? diretamente aqui em Salt Lake City. No estado de Utah, aqui Estamos nos aqui Estados preparando Unidos. mais um episódio muito bacana. E, cara, antes da gente começar, acho que é importante mencionar, Vamos lá, novamente. agradecer todo mundo que está curtindo, Exatamente. Obrigado. compartilhando nosso Instagram, muita gente mandando mensagem, já elogiando os temas, cara, trazendo outras ideias, coisas que a gente, no momento oportuno, vamos trazer aqui pro nosso episódio. Importante, vendo pelo YouTube, o que tem que fazer, Adriano? Temos que se Se inscrever no nosso canal. ativar o sininho para receber as notificações, né? Então, segue lá, não custa nada, ajuda bastante a gente, porque isso começa a ir para Propagar para mais gente. pessoas, né? Então, isso aí. Cara, e hoje, Adriano, aproveitando que a gente já falou bastante sobre momentos, como o porquê mudar de país. Momentos, isso é muito importante. A gente vai puxar um pouquinho mais esse assunto, que é... Legal. Adriano, qual que é o momento certo para mudar de país? Será que tem esse momento? Esse tema é forte, hein? Esse tema é forte, porque envolve Muita coisa. circunstâncias. O seu momento foi diferente do meu, o momento de quem está assistindo é diferente do nosso, e vai ser diferente para todo mundo. Talvez ele seja só igual para a família, né? Porque ele vai ter que ser uma decisão em conjunto. Primeira coisa é uma questão de decisão em conjunto. Exatamente. Vamos mudar, vamos para outro país, todo mundo ok? Exatamente. Ok. E antes de mudar, eu acho que vem uma pergunta essencial que você precisa saber responder para você mesmo. Por que você quer morar fora? Aí é que o cara tem que você tem que pensar entender. Exatamente. Muito É uma coisa, é uma sensação momentânea, é uma coisa que você já vem planejando há muito tempo, ou é nem planejando ainda, né? Aquela ideia lá no fundo da mente já é alguma coisa tive um que amigo te motiva, que foi, tá feliz, exatamente, tá me incentivando, tá conversando, né? Ou, como você falou, gostei que você falou, uma coisa até momentânea, né? Às vezes o cara, infelizmente o cara, sei lá, perdeu um ente querido, um emprego, uma oportunidade na vida. Aquele relacionamento acabou, quero mudar, e aí ele né? fala, não, eu quero dar um 360 graus na minha vida. Exatamente. E aí o cara, não, eu vou morar pra fora, acho que aquilo talvez seja a solução. Uhum. Então tem que colocar no papel qual é o principal fator por quê eu quero mudar de país. Exatamente. E puxando esse assunto, Adriano, eu lembro que quando a gente, em 2 episódios anteriores, se eu não me engano, a gente falou sobre a gente, você comentou alguns momentos, mas você lembra exatamente quando que você chegou nessa resposta? Qual que era o momento? Eu não vou dizer perfeito, porque não existe, você vai ter talvez uma boa ideia, mas isso é uma coisa que adapta muito, né? Pode ser hoje, pode ser daqui a um mês, enfim. Entendi. Como é que foi pra você? Eu já tava um pouco cansado, sim, do país. Eu amo o meu país, mas eu tava um pouco chateado na questão burocrática, a parte de corrupção, enfim, toda essa parte eu tava um pouco bem desanimado, né? A empresa, ela tava bem, mas eu tava prevendo alguma coisa não tão boa para o futuro. Então eu já tinha algumas ideias no passado de vir para cá, e aí conversando por alguns meses com a família, a gente tomou a decisão. Sabíamos das coisas que a gente iria deixar de lado, mas a gente veio buscar algumas novas oportunidades, primeiramente de aprendizado, aprender o inglês, para que daí eu pudesse ver as alternativas que eu teria. Exatamente. Mas não foi uma coisa que foi muito ali rápido. Existiu uma série de... A gente sempre usa muito planejamento, né? Sim. Começa com uma ideia, você vai lá esmiuçando, né? A ideia, aquele momento, para ver se realmente chega em alguma coisa, um resultado bacana, né? Cara, eu diria que no meu quesito foi um pouquinho diferente, porque eu sempre tive essa vontade, né? Eu até comentei que eu queria ter feito um intercâmbio e tal. Mas eu lembro que quando a gente tomou essa decisão de começar
pesquisar mais a fundo, né? De olhar quais são os países, quais são as opções. Eu sabia que eu queria aprender o inglês, né? Sim. Então, na minha opção era ou Canadá ou os Estados Unidos. Eu tive que... Isso é uma coisa que minha mãe sempre falou muito pra mim, né? Cada escolha, você tá abdicando uma coisa. E não teve jeito, né? No meu caso, eu tinha um bom emprego, eu trabalhava numa boa empresa, gostava muito do meu ambiente de trabalho, colegas de trabalho muito bacanas. E pesou muito, né? Então, assim, cara, largar tudo isso para voltar a uma vida de estudante, né? Ser estudante novamente e tudo mais. Então, foi um processo que levou meses e meses ali de decisão, de análise. E também aquelas coisas que você gostava de fazer, não só de trabalho, né? Não, com certeza. Mas você tinha algumas outras atividades, entretenimento que você tinha e que talvez você, por um certo tempo, teria que abdicar disso. Você tem que abdicar e você vira uma condição de estudante, né? Você estuda muito. Sim. Então, assim, eu queria ir o quanto antes possível para a faculdade. Cara, então eu deitei, estudava inglês, cara, muitas horas por dia. E é cansativo, porque se você tem uma rotina de trabalho, é diferente de uma rotina de estudante, né? Então, tudo isso você precisa levar em consideração para achar aquele momento certo, né? Agora vamos lá. Quando a pessoa tá lá, eu quero mudar de país. Tá, ok, você já sabe que você quer mudar. Só que uma coisa importante é que, lógico, a gente fala muito dos Estados Unidos, Canadá, né? É muito famoso, né? Pessoas que vêm para os Estados Unidos. Mas tem pessoas que querem ir para outros países também. Com certeza. Né? E muitas vezes, naquela hora de decisão de mudar de país, você também precisa, o fator também importante é, para onde eu vou também. Exatamente. Porque então, isso vai influenciar muito lá para frente. Muitas coisas, até, sei lá, você vai para um país que você talvez tenha muita curiosidade, sei lá, vamos falar de Japão, né? Cara, os costumes são totalmente diferentes daquilo que a gente tá acostumado no Brasil. Mesmo que você seja um cara que se identifique com a cultura lá, né? O paulista vai muito ali no bairro da Liberdade, frequenta aqueles restaurantes. Cara, ainda assim não é o Japão, né? Não é o Brasil, né? Você tá no Brasil e não é o país que você tá indo morar. Então, existe uma série de fatores que você precisa levar em consideração para entender se é o momento certo, né? Pô, eu conheço o suficiente daquela cultura, eu sei quais são os costumes, o clima, eu vou me adaptar com o clima, cara. Se você é um cara que fez, sei lá, 18, 20 graus em São Paulo, você tá de blusa, jaqueta, cara, se você for pra um lugar muito frio, você tá perdido, cara. Você vai lá, caraca, pô, acho que eu tô querendo morar lá na Rússia. Nossa, ir lá pra Sibéria, né? Naquele... Mas o cara é o cara que vive na praia. Talvez cara, não é o momento certo. Exatamente. Ou nunca será o momento certo do cara ir pra Rússia. Cara, você vai ter que ir pra alguns países ali mais perto, no Chile, faz bastante frio, ver como é que é. Cara, porque é difícil, né? A gente que mora aqui que tem neve, por exemplo... Os dias são muito mais curtos, né? Então, assim, você passa, sei lá, 4:30 da tarde, já tá escuro, verdade, né? Mas também no verão, quase 10 da noite ainda tá sol. Exatamente. Né? Então, assim, você precisa identificar ali naquele seu plano, né? O quanto daquilo já é uma coisa decidida na sua cabeça, que você vai conseguir conviver, né? Abrir mão das coisas que você tem no seu país, no Brasil, para que você encontre o momento certo. Verdade. Eu acho que essa questão de você também conhecer da cultura um pouco, da questão do clima, da questão das leis, ver se aquele país, para a questão de imigrantes, se tem uma boa aceitação. Exatamente. Não é verdade? Então também, você vai sentir um peixe fora d'água também naquele país. Questão de, eu gosto de comer arroz, feijão e bife, batata frita. E se não tem? E se não tem lá? E se lá não? Aqui é cultura do feijão, aqui é macarrão, cara. Aqui é só um macarrão, tá só noodles. Entendeu? Então, assim, você vai ter essa dificuldade da questão, tipo, se você está indo estudar e você vai tentar a questão de um visto de trabalho, alguma coisa. Como é que é a taxa de emprego? Exatamente. Veja se existem oportunidades de trabalho com aquele visto. Por exemplo, se você está indo com visto de estudante, eu sei, alguns países na Europa, eles são mais receptivos para o imigrante. Outros países,
cara, tá aqui, legal, bacana, mas acabou o seu período. Exatamente. Não tem Obrigado conversa. pelo seu dinheiro. Obrigado pelo seu dinheiro, volte sempre. Volte sempre, acabou. Mas, exatamente, você precisa tomar muito cuidado para que... Vontade você precisa ter, mas você precisa conhecer qual que é o país que você está indo. Agora, uma coisa, vamos falar entrar um pouco até na parte burocrática aqui do negócio, porque o cara quer ir para um outro país, ou ele já escolheu. Por exemplo, hoje você consegue, mesmo não viajando para algum país, um pouco da questão de cultura, um pouco da questão ali, por exemplo, culinária, ambiente, isso você consegue ver por vídeos. Com certeza. Tem muita coisa na internet disponível que facilita e muito você conhecer esses aspectos, né? Eu tenho uma filha de 16 anos, né? E eu vou aqui repetir para todo mundo saber, né? A minha filha, ela gosta muito da coisa de K-pop, sabe? Uma moda entre os jovens aí. Então ela assiste muita coisa da cultura coreana. E eu quero ficar ali com ela, eu assisto, é interessante. Eles têm algumas coisas, culinária também e tal. Mostra as paisagens, então é uma coisa legal. Eu consigo ali ter uma noção do que é a Coreia. Concorda? Eu já consigo ter uma noção. Mas se eu quisesse ir para a Coreia amanhã, migrar... Será que você está preparado? Você está no momento certo? E eu teria que buscar o quê? Eu teria que buscar um advogado de imigração, teria que buscar alguém, um profissional, para que pudesse me falar qual que são as regras. Exato. Né? Então, o que eu vejo hoje, Rafael, é que às vezes a pessoa escolhe o país que ela quer ir. Mas aí ela acredita muito em blogueiro. Ela acredita muito em... eu sou um estudante naquele país. Youtuber, né? E aí ele vai lá e fala, não, olha, isso daqui dá certo, isso aqui, ó, pra mim, olha... não se preocupa muito com isso aqui, não. E aí você acaba que talvez aquele momento que talvez poderia ser o certo pra você, ele se torna o errado. Exatamente. Ele acaba com seus planos. Isso é uma coisa que a gente aprendeu muito aqui nos Estados Unidos. Cara, muita gente... fala as regras gerais, mas não tem o domínio, o domínio. de tudo que a lei americana, por exemplo, né, para quem mora nos Estados Unidos, precisa obedecer sobre imigração. E é muito dinâmico. Esse tipo de situação, ela muda todo mês. A imigração solta novas diretrizes, novas regras para determinadas situações. Cara, se você não tem um profissional, um advogado de imigração te ajudando nesse processo, cara... tenha muito cuidado com o que você escute, porque o seu plano pode virar um pesadelo, né? O seu sonho pode ir por água abaixo, cara, por um deslize. Às vezes você tomou uma decisão errada baseada numa opinião de alguém que não tem o devido conhecimento, e aí... para muitas coisas você não tem uma segunda chance. Porque tem que tomar cuidado, porque tem pessoas que tiram vantagem disso. O cara, ele tá lá no Brasil, ele não sabe nada. Então, o que eu falar aqui, talvez o cara isso vai acreditar. Isso em qualquer país do mundo. Vai ter o esperto querendo tirar vantagem do cara que ainda não conhece as leis. Enfim, isso é um assunto muito delicado. O Papo na Gringa, ou... qualquer youtuber, eu acho que a gente não poderia usar isso para dar conselhos de imigração. Para isso existem profissionais. Independente do país que você for, pesquise lá e você vai ter as respostas que são condizentes para a sua situação, né? Muita coisa é muito particular, né, Adriano? Não, é particular demais. E outra, como eu falei, o título do nosso programa é qual que é o momento correto, o momento certo para você mudar de país. Se você não fizer da forma realmente correta, ela pode se tornar algo contra você. Com certeza. E aquele momento que você tanto estava achando, tanto que estava planejando, ele vai pro ralo. E, infelizmente, a gente já pode ver pessoas que tiveram experiências negativas. Muitos alunos que a gente conheceu nos nossos anos trabalhando com alunos, né, com a escola. Cara, muita gente chegou aqui com um sonho muito bacana de aprender inglês e ir para a faculdade. Isso se perdeu ao longo do tempo, não se planejou adequadamente, não conheceu aquilo que ela deveria ter feito. E aí, depois de um tempo, você ia falar com a pessoa sabe como é que mudei os planos, não tá tão legal para mim, vou voltar pro Brasil, né? Exatamente. E, cara... E volta mesmo. E volta. Infelizmente, muitas pessoas bacanas, pessoas legais que a gente conheceu nesse tempo, coisas as mais
bestas possíveis, assim, né? A gente viu muita coisa que a pessoa poderia ter evitado, né? Então... Tome cuidado. Tome cuidado e planejamento é essencial. Tem muita informação boa na internet, mas nada troca a experiência de um profissional para determinadas situações. Então pesquise bastante, muito, né? Coloque ali os prós e contras, faz a lição de casa junto com a criançada, com a esposa tente achar o seu momento. Exatamente, esse é o principal aí. Tente encontrar o seu momento e o local onde que mais você vai ali se adaptar, sentir uma facilidade de se adaptar. Então, esse era o nosso episódio de hoje, programa de hoje. Falamos um pouquinho aí, abordamos um assunto bem delicado, mas tem que ser falado. E vamos dizer, Adriano, não tem segredo. Não tem. Precisa de planejamento, precisa de boas informações. Com isso, você vai conseguir sentar lá, discutir com a sua família e achar o seu momento certo. É isso aí. Então, pessoal... Obrigado por vocês terem assistido. Então, relembrando, né, Rafinha? Domingão, 6 horas da tarde, episódio fresquinho do Papo na Gringa. Se inscreve lá no canal. Não deixe de se inscrever no nosso canal, nossas mídias sociais, em todas elas. Digitar Papo na Gringa. Por favor. Sigam a gente. É isso aí. Então, Rafinha, obrigado. Valeu, Adriano. E, pessoal, a gente se encontra aí domingo que vem. Semana que vem tem mais. Abraço. Forte abraço. Tchau, tchau.